Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Deus é o agricultor e Ele formou uma videira. Só que essa videira não deu frutos. Essa videira foi uma má videira. E Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Quer dizer, Ele é a videira verdadeira. A outra videira, que era o povo de Israel, não é a videira verdadeira, porque Ele é o verdadeiro. Ele vai dizer que devemos permanecer nele. Deus é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, e nós somos os ramos que devem estar ligados à videira, a videira que é Cristo. E para darmos frutos precisamos estar ligados a Cristo, porque nós não damos frutos por nós mesmos, damos frutos por causa da videira, porque estamos ligados a Cristo. E por meio de Cristo nós podemos dar muitos frutos. Só que Jesus fala que o Pai, que é o agricultor, ele corta os ramos, ele poda os ramos secos. Todo o ramo seco ele poda, ele corta e joga fora. Porque o ramo da videira não serve para nada. Ela só serve se ela está ligada à videira. Porque ela ligada à videira e ela com vida, se ela está recebendo a vida da videira, ela consegue dar frutos por causa da videira. Mas se ela não dá frutos, se ela não tem essa ligação com a videira, ela não serve para nada. Se nós pegamos alguma árvore, a oliveira, que é um fruto, que é uma árvore muito conhecida em Jerusalém, muito rara aqui no Brasil, a oliveira, podemos fazer peças artísticas com a oliveira, com a árvore da oliveira.
corta, ela serve para muitas coisas. O ramo da videira não, só serve para jogar no fogo, para ser queimado, porque não tem nenhuma outra serventia. Não serve para fazer uma escultura, para fazer algo bonito, não serve para outra coisa, só para aquecer, alimentar o fogo e fazer o fogo ficar aceso. E Deus, que é o agricultor, ele corta os ramos que não estão ligados à videira e que estão secos e joga no fogo. Agora, ele corta também, ele limpa. Aqui está dizendo que ele limpa os ramos que estão dando frutos. Ele poda também o ramo que está dando fruto. Em grego, esse podar, esse limpar, ele é como, ele está mais para purificar. Ele purifica o ramo para que ele dê mais frutos. É claro que na videira, se falando de videira, não se pode falar em purificar, mas na realidade ele limpa, ele purifica, ele tira os excessos do ramo para que o ramo possa dar frutos e dar bons frutos. E para aquele que entende, ele vai podando, o agricultor que entende, ele poda bastante, para que possa nascer mais frutos, porque podando pouco, um ramo cheio de folhas, ele vai dar mais folhas e vai dar poucos frutos. Agora, o ramo que é bem podado, ele dá muitos frutos, ele dá mais frutos do que folhas. Agora, tudo é uma poda, quer dizer que tudo tem um corte, tem uma purificação. Os discípulos que estão ligados a Cristo devem ser também podados, devem ser também purificados. E de vez em quando, de tanto em tanto, se deve purificar, se deve tirar os excessos. E dói tirar os excessos, dói ser podado, ser limpo, ser purificado. Mas é necessário para que o ramo dê mais frutos. É por isso que para Deus, o sofrimento tem um valor imenso, porque através da poda, através da limpeza, da purificação, se pode dar muitos frutos, dar mais frutos a Deus. E Deus, o agricultor, é aquele que sabe onde ele deve podar, sabe o que cada ramo tem que ser cortado, tem que ser tirado, e ele que vai tirando, podando. Não são os ramos que falam, me tire isso, me tire aquilo. É ele que vai podando, cortando, tirando aquilo que ele vê que não vai bem. E de tanto em tanto, precisamos ser podados, precisamos ser limpos para que possamos dar mais frutos. Quanto mais poda temos, quanto mais purificação temos, quanto mais cortes nós temos, mais frutos nós podemos dar a Deus. Isso se nós entendemos que para permanecer com Cristo é necessário ser podado. Se nós nos revoltamos, nós os secamos e aí seremos destinados ao fogo. Mas se nós aceitamos a poda de Deus, nós nos unimos cada vez mais, porque cada vez que nós somos podados, nós podemos nos unir cada vez mais à videira e pegar mais da videira, se alimentar mais da videira e assim crescer mais, ter a força da videira na nossa vida. E nós podemos, por isso que Jesus também vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Porque sem Cristo nada podemos fazer. O que fazem fora Cristo, com força própria, com força
até do mal, são coisas passageiras, são coisas que são destinadas ao vento, ao fogo. As coisas que são eternas, que permanecem, que são verdadeiras, só pode dar por meio de Jesus Cristo. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Uma forma de entendermos isso claramente, nós encontramos na primeira leitura. Porque na primeira leitura nós vemos que Saulo vai até Jerusalém. Saulo, que nós conhecemos como Paulo, que teve a sua conversão em Damasco, quando estava indo para Damasco para prender os cristãos, os discípulos de Cristo, para matá-los, para levá-los a cadeia, se possível matá-los. E ele, nesse caminho, tem uma conversão profunda. E essa conversão, esse corte, essa poda que Deus fez nele, foi muito profunda. Mudou toda a vida dele. E ele vai para Jerusalém, mas vai procurar juntar com os discípulos, só que todos tinham medo de Saulo. Porque Saulo até então, ele era o perseguidor dos cristãos. Então eles não acreditavam que a sua conversão era uma conversão verdadeira. Ele poderia ser um espião, tá? Se infiltrando para depois chegar com os guardas e prender. Então ele foi a Jerusalém procurando os apóstolos, mas ninguém queria encontrá-lo, ninguém queria ir. Quer dizer, antes ele estava com judeus, tinha um poder enorme, a ponto de darem a ele uma carta para prender os cristãos, e agora ele vê que os discípulos de Jesus, os cristãos, não o aceitam, não estão aceitando. Vê também que os judeus querem matá-lo, porque ele é o traidor. O único que confia e que acredita na conversão de Saulo foi Barnabé. O único que confiou foi Barnabé. Foi ele que levou ele aos discípulos, aos apóstolos, e foi ele que os apresentou. Foi ele que contou para os discípulos, para os apóstolos, o que Paulo tinha feito, o que tinha acontecido realmente com ele, e que de fato a conversão dele não era uma mentira, era de fato uma conversão profunda. Deus cortou ele profundamente. E assim, os discípulos, vendo que ele estava correndo risco de ser preso, de ser morto pelos judeus, eles mandaram de volta ele para a sua casa. Primeiro foram para Cesareia e depois mandaram ele para Tarso. Aos olhos humanos, voltou para casa como um fracassado. Era o Saulo, que tinha todo o poder, e voltou para casa fugido, escondido, com medo de prenderem ele e o matarem. Eis que Deus, ele poda profundamente. Assim como podou Saulo, e esse Saulo se tornou Paulo. E Paulo, o quanto ele sofreu por amor a Cristo. E o pôde sofrer por amor a Cristo porque aceitou na sua vida as podas, as purificações que Deus realizou na sua vida. Ele soube aceitar o sofrimento na sua vida por amor a Jesus Cristo. Soube ser podado. E o quanto ele levou o Evangelho para todos os povos, para vários povos. Quantas igrejas ele fundou, ele formou, ele orientou,
Quantas conversões por meio dele se realizaram? Mas ele teve todo esse sofrimento. E nós hoje não queremos sofrimento. Não queremos ser podados, purificados. Não queremos ser limpos. Hoje em dia, aliás, tudo o que nós fazemos, nós queremos tudo de mão beijada. Tudo sem luta, sem fadiga. Por isso que nós vemos que tem médicos que não sabem nada. Fizeram lá os 4, 5 anos de faculdade, mas não sabem nada. Na realidade, não aprenderam nada. Por quê? O que fizeram no tempo de estudo? Fizeram amizades. Iam nas baladas, nos bares, mas não procuraram aprender a ser um médico. Não procuraram se esforçar em estudar, em adquirir o conhecimento necessário para cuidar de um enfermo. O advogado também, mesma coisa. E podemos ver que muitos profissionais hoje são poucos os que são bons, os que aprenderam de fato as suas profissões. Por quê? Porque não querem se esforçar, não querem estudar, não querem se sacrificar, querem tudo de mão beijada. Tanto estão acostumados, às vezes na família, que o pai, a mãe dão tudo, e quando eles precisam se esforçar, não conseguem. Aí vem a depressão, vem uma série de outras doenças. Eis que precisamos entender que nós precisamos acordar, precisamos nos levantar, precisamos nós ir em busca de crescer na fé. Precisamos nós conhecer a palavra de Deus, conhecer o magistério da igreja. Porque se nós não estamos aprendendo, estamos só esperando que o outro ensine, que o padre ensine, que o bispo ensine, nós nunca vamos aprender nada. Nós devemos nos esforçar de ter o conhecimento. Nós temos que nos esforçar de tentar também aceitar os cortes, e nós também temos que procurar cortar as coisas que nós sabemos que não são boas, porque nós muitas vezes não permitimos Deus podar a nossa vida, podar os galhos, tirar aquelas folhas secas que estão apodrecendo. Nós muitas vezes não permitimos a Deus de fazer isso, porque nós nos apegamos a essas coisas, nos apegamos a tantas ilusões que este mundo coloca, as ideologias que este mundo coloca, e não nos abrimos a Cristo, a verdade de Cristo. Defendemos e somos capazes de defender muitas coisas, mas às vezes nos calamos porque não sabemos responder e dar razões da nossa fé. Não sabemos fazer nada. Por isso que na segunda leitura nós vemos também que no Evangelho de João, aliás, no Evangelho não, na carta de São João, ele vai dizer que nós não devemos apenas falar da boca para fora, devemos viver a nossa fé, viver a palavra de Deus, colocar em prática e procurar fazer com que essa palavra seja proclamada primeiro na família, proclamada com a nossa vida, com as nossas orações, com o nosso testemunho, e depois também com as palavras,
também com a boca. Mas é preciso que nós comecemos, se nós ainda não começamos, a ser testemunhas desse Evangelho, ser testemunhas de Jesus Cristo, porque Ele está ali, nós devemos nos ligar a Ele, imitar a Ele, procurar sermos como Ele, nos alimentar dEle, para que a vida dEle possa habitar em nós, e para que a vida dEle possa dar frutos por meio da nossa vida. E assim, se unirmos de fato a Cristo, se procurarmos nos unir a Ele, conhecendo a Ele, amando a Ele, procurando deixar as coisas que nos prendem e que nos afastam dEle. Assim, nós vamos também sermos unidos como irmãos, porque fazemos parte da mesma videira, e Jesus é a videira verdadeira. Se nós todos estamos ligados a Ele, nós estamos todos ligados entre nós mesmos, e devemos nos amar como irmãos, aceitando com paciência o erro de cada um, as demoras de cada um, porque eles também aceitam a minha demora, as minhas deficiências, sabendo perdoar mutuamente. Porque como eu posso estar ligado a Cristo, estar intimamente unido a Cristo, se eu não sei perdoar, se eu não procuro perdoar, se eu não busco perdoar? Eis que o Senhor nos convida também a nós a dar louvores ao Senhor nas grandes assembleias, a dar testemunhos da nossa fé. Para isso precisamos nos unir a Cristo. É Ele a fonte da nossa vida, é Ele a nossa única esperança, é Ele que nós devemos confiar e devemos nos despojar, porque só Ele pode garantir a nossa alegria, a nossa vida. Não é fácil, existirão cortes, e os cortes, quando se corta uma videira, se sai também um líquido da videira, que parece uma lágrima, parece um choro. E às vezes podemos chorar sim, mas ou choramos por amor a Deus, porque estamos deixando as coisas que nos afastam de Deus para nos unir a Ele, ou depois choraremos porque perdemos o bem mais precioso que nós temos, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e porque perderemos tudo perdendo Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis a Ele, e que com a graça do Espírito Santo que Ele nos deu, nós possamos sempre ter essa força, essa coragem de deixarmos ser cortados, lapidados, purificados pelo nosso Deus, que é Pai.